Quero convidar a igreja que possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Estaremos fazendo a leitura de versos 13 ao 35. Quero convidar a todos que estão no templo que possam se colocar em pé. Nós faremos a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Estaremos lendo versos de 13 ao 35. Diz assim, então, a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não a viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Nessa noite nós vamos meditar, e o tema da mensagem é Olhos Abertos para Cristo. Convido a todos que oremos nesse momento.
Senhor Deus, quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Quero também, nesse momento, pedir que o Senhor possa me usar ao falar dela, Senhor, para a tua igreja, e que o Senhor possa falar, Senhor, ao coração de todos nós, para que possamos ser edificados e possamos, assim, te servir melhor de todo o nosso coração. Eu oro agradecido e peço no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Olhos abertos para Cristo. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, existe um contexto que faz parte dele, que é exatamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que começa lá no comecinho do capítulo 24, que começa a falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas este momento, que trata sobre a ressurreição de Jesus, não é algo que aconteceu de maneira que não tenha sido avisado antes. Aliás, a paixão de Jesus, juntamente com a sua ressurreição, já é algo tratado na Bíblia, não somente no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. Nós podemos, por exemplo, ler Lucas, um pouquinho mais atrás, capítulo 18, em que o próprio Jesus anuncia a sua paixão aos seus discípulos. Lucas 18, de 31 a 33, que diz assim: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão. E ao terceiro dia, ressuscitará. O próprio Jesus anunciando a sua morte e ressurreição aos seus discípulos. Não era algo novo o que aconteceu nesse texto que nós lemos. Mas, por exemplo, nós temos também o profeta Isaías tratando disso, lá no capítulo 53, onde ele anuncia a morte e ressurreição de Jesus, inclusive com detalhes sobre o seu sofrimento. Temos também o Salmo 22, que também trata sobre a morte e ressurreição de Cristo. Não é algo novo. Então, em meio a esse contexto da ressurreição de Jesus, se desenrola então esse episódio que nós acabamos de ler sobre a ressurreição, em que mostra esses 2 discípulos de Jesus indo em direção a Emaús. E esse texto narra como se deu essa história. E é sobre isso, então, que nós vamos começar a refletir nesse momento, a partir, então, do verso 13 em diante. Você pode acompanhar na sua Bíblia, eu estarei fazendo referências aos textos bíblicos. No verso 13, então, diz que, e eis que no mesmo dia. Que dia? O dia em que houve a ressurreição de Jesus, né? Ele está fazendo referência lá no comecinho do capítulo 24, tratando sobre isso. Então, eis que no mesmo dia, o dia da ressurreição de Jesus, iam 2 deles, discípulos de Jesus, para esta aldeia chamada Emaús, que ficava a uma certa distância de Jerusalém. E no verso 14, diz assim: E iam falando entre si. E iam falando. Este verbo, ele é muito importante para a reflexão dessa noite. Por quê?
Porque demonstra que estes discípulos de Jesus, eles estavam falando, e falando é um verbo que está no presente. É algo que eles estavam conversando naquele instante, naquele momento, naquela hora. Só que eles estavam conversando e dialogando entre eles de algo passado. Então veja que no capítulo 14 diz assim, ó: e iam falando, no presente, entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Havia já é um outro verbo, só que ele está no passado. Ou seja, eles estavam falando de algo no presente, se referindo a algo que já aconteceu. E daqui a pouco, vocês vão compreender a importância desses dois verbos para que possamos ter os nossos olhos abertos para Cristo. Porque o nosso Deus a quem servimos, Ele é um Deus do hoje, do agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, este é o momento. É o Deus do hoje, do presente, não é um Deus do passado. Então, Jesus, lá no verso 17, ele pergunta a eles sobre o que eles estavam conversando. Né? O verso 15, né? Diz que eles estavam, então, falando entre si, fazendo perguntas entre si. E lá no verso 17, diz assim, né? Jesus se aproxima deles, começa a caminhar com eles, né? Eles não se importam muito, porque as pessoas caminhavam por aquelas estradas, né? E Jesus, lá no verso 17, pergunta então a eles, né? E ele lhes disse, ele quem? Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E a outra pergunta que Jesus faz é, por que estáis tristes? Jesus faz duas perguntas a eles. Jesus vê eles falando sobre a ressurreição, sobre a morte de Jesus, que havia acontecido há 3 dias atrás. E Jesus pergunta a eles sobre isso. O que é isso que vocês estão conversando? E por que vocês estão tristes? Jesus faz essas duas perguntas a eles. E aqui é muito importante e interessante que a resposta que eles dão a Jesus é no sentido de que eles dão a entender de que Jesus era uma pessoa desavisada, uma pessoa que não estava, entre aspas, antenado com as coisas que estavam acontecendo. Só que, na verdade, quem estava desavisado e não antenado com as coisas eram os discípulos e não Jesus. Jesus estava querendo trazer eles para o presente. Jesus estava querendo tirá-los do passado, daquilo que havia acontecido, para este momento presente que era a ressurreição dele. Mas eles vão compreender isso mais à frente, né? Nesse momento eles não conseguem compreender. Agora, por que Jesus então faz essas perguntas a eles? Porque os discípulos estavam voltados com os olhos para a crucificação de Jesus, que havia acontecido há 3 dias atrás. E a crucificação de Jesus, ela faz referência à morte de Jesus. E, obviamente, quando nós voltamos o nosso olhar para a morte, isso com certeza vai trazer-nos tristeza ao nosso coração. Eles estavam tristes. Eles estavam tristes. A morte é sinônimo de tristeza.
No culto de manhã, o irmão Lucas comentou sobre isso, que o mundo ao nosso redor, ele exala morte. E os nossos olhos não podem estar voltados para o mundo, porque esta morte vai nos abalar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o maligno, ele quer levar todos para a morte. Para a morte. Então, e Jesus pergunta também a eles sobre por que eles estavam tristes. Jesus queria que eles abrissem os olhos e pudessem ver que ele estava ressurreto, que estava ao lado deles, que era momento de alegria, de felicidade, de vida, e não de morte, não de tristeza. Não era hora de olhar para o passado, não era hora de olhar para a morte, mas era hora de olhar para a ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte e ele pode trazer alegria de vida eterna ao seu povo. Aleluia por isso. Este era o motivo deles estarem com os olhos fechados e não conseguiram ver Jesus. Estavam com os olhos voltados para a morte, para a crucificação de Jesus. Estavam com seus olhos voltados para o sepulcro e não conseguiram enxergar o Jesus vivo, o Jesus da vida eterna, o Jesus da ressurreição. Mas este fato de eles estarem com os olhos fechados não era algo que se aplicava somente a estes discípulos. Nós temos também Maria Madalena, que aconteceu a mesma coisa. Eu gostaria de ler Evangelho de João, capítulo 20, versos de 11 a 16, que fala também desse episódio no qual Maria Madalena também não consegue enxergar Jesus. Evangelho de João 20, de 11 a 16, diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes: Mulher, por que choras? Por que choras? Olha só que interessante, a mesma pergunta que Jesus: por que estáis tristes? A mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos. Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Por que ela não conseguiu ver Jesus? Por que ela estava com os olhos fechados? Porque os seus olhos estavam voltados para onde? Para a morte. Não para o Jesus vivo. E aí disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão. Hortelão é um tipo de jardineiro que faz o cuidado, de plantas. Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Nesse momento, ela voltando-se disse: Mestre, Raboni, que quer dizer mestre. Quando Jesus diz a ela Maria, chama ela pelo nome, e ela lembra daquele momento de intimidade com Jesus. Neste momento, ela tem os seus olhos abertos e ela consegue enxergar Jesus. Neste momento, se restabelece em Maria aquele momento de intimidade que ela tinha com o Mestre. E aqui está um dos segredos, irmãos, porque nós não conseguimos enxergar Jesus, falta de intimidade com Ele.
falta de intimidade. Mas também, lá em Lucas 24, 5, ele vai dizer também, Lucas 24, verso 5, e a partir do 4, aconteceu que estando elas, né, as mulheres que foram ao sepulcro, perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Verso 5, e estando elas muito atemorizadas, porque não encontraram Jesus lá, né, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, quem disse? Os anjos. Por que buscais o vivente entre os mortos? Quem é o vivente? Jesus. Vocês estão procurando Jesus no lugar errado. Aqui só tem morte. Não tem Jesus vivo, ressurreto. E era isso que estes discípulos, então, caminhando com Jesus, precisavam entender para ter os seus olhos abertos. Eles esqueceram da promessa da sua ressurreição no terceiro dia. Era o terceiro dia. E o texto ele vai apontar que houve vários episódios relatando sobre isso. Então, após o questionamento de Jesus, onde Jesus faz essas 2 perguntas, eles vão começar a responder a Jesus. E essas respostas deles vão mostrar quem eles eram. Então acompanhe comigo, a partir do verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse, né? Chamaram Jesus de desavisado, né? Teoricamente, e aí eles responderam a Jesus, né? Lá no verso 19, eles disseram assim, e eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, vejam bem que eles eram discípulos que conheciam a palavra de Deus e conheciam o próprio Jesus e testemunharam que ele era poderoso e que aquilo que ele falava se cumpria. Eram discípulos que caminharam com Jesus e viram o seu poder. Eles negligenciaram essa vivência com Jesus e por isso estavam com os olhos fechados para Cristo. Mas o verso 20 vai dizer assim, eles também acompanharam Jesus e disse assim, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram para a condenação da morte e o crucificaram. Então, eram discípulos que conheciam os opositores de Jesus. Eles conheciam Jesus, conheciam o poder de Jesus, conheciam aqueles que faziam oposição a Jesus, que tramaram a morte de Jesus e prepararam a sua morte e morte de cruz. Mas o verso 21 vai dizer que eles conheciam muito mais. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Por que eles esperavam isso? Porque eles conheciam o Velho Testamento, que prometia isso. Eram conhecedores da palavra. Além disso, no verso 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Eles ouviram testemunho das mulheres, dizendo que Jesus havia sido ressurreto. Mas mesmo assim, estavam duvidando. E mais, verso 23, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Testemunho de pessoas, testemunho de anjos, testemunho da palavra de Deus.
e testemunho do próprio Jesus que eles andaram junto. Mas tudo isso não bastou. Continuavam cegos e não conseguiam enxergar Jesus ao seu lado. E no verso 24, eles enviam fiscais ao sepulcro para conferir a morte, se realmente Jesus havia ressurreto, né? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Eles elegeram alguns fiscais, vão lá e confere, vê se realmente Jesus ressurgiu, né? Porém, não acharam nada, né? Então, vejam a situação desses discípulos, irmãos. Nós estamos falando da igreja do Senhor. São pessoas que compunham a igreja de Deus. Os apóstolos, eles foram o embrião da igreja que somos nós hoje. Então, neste momento, no verso 25, é como Jesus dá um basta naquilo. E é duro com eles. Jesus é duro. Diante de tanta incredulidade, Jesus é duro. E aí diz assim, lá no verso 25, e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Olha que palavra dura. Lá em Efésios 5,15, nós temos também a referência a essa palavra nécios, que diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécios é aplicado também na Bíblia como louco, aquele que não consegue compreender as coisas de Deus. Lembram daquele episódio em que tem aquela pessoa que ajunta um monte de tesouros, né? E ele diz para ele mesmo, ó minha alma, desfruta de tudo isso. E aí a Bíblia diz o quê? Louco. Hoje, nós servimos a um Deus do hoje. Hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem serás? É o que Jesus está dizendo para eles, chamando ele de nécios. Olha que palavra dura para os seus discípulos. Além disso, chama eles também de tardos de coração. São aqueles que demoram para serem sensíveis às coisas espirituais, às coisas de Deus. Tem um episódio em que Paulo diz que ele gostaria de falar à igreja, e ele ilustra isso dizendo que ele gostaria de dar carne à igreja, mas ele precisava tratar eles com leite, porque eles não compreendiam, porque eram carnais. É o que Jesus está dizendo para eles, tardos de coração. Vocês eram para ser mestres e estão aqui sem compreender as coisas de Deus. Tardos de coração, e chama eles também de incrédulos. Incrédulos. Eles conheciam o Velho Testamento, a palavra de Deus. Jesus diz para ele, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus não ia falar isso se não soubesse que eles conheciam a palavra de Deus. E aí, olha só que interessante. Jesus, no verso 26, diz, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse para a sua glória? Tudo isso que aconteceu
com Ele, com Cristo na cruz, está na Bíblia. O seu sofrimento é detalhado. E a Bíblia diz que isso era necessário que acontecesse. Jesus, então, começa, a partir do verso 26, né? Do 27 em diante, ele começa a dar uma aula de Bíblia para eles. E aqui, irmãos, é onde começa tudo a fazer diferença. Jesus dá um choque de realidade neles no verso 25, sendo duro com eles. E no verso 27, Jesus começa a dar aula de Bíblia para eles. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. E aí, no verso 27, Jesus começa a falar, começando, né, por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito nas Escrituras. Jesus dando aula de Velho Testamento para eles. Só que a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como espada de dois gumes. E ela entra no coração e ela faz o que é realmente preciso fazer. E aí, no decorrer do caminho, Jesus fala da Bíblia para eles, de tudo aquilo que estava escrito acerca de Jesus. E aí, quando eles iam chegando à aldeia já próximo, Jesus dá a entender que vai continuar o caminho, mas eles interrompem Jesus. E aí eles fazem um convite para Jesus. E aí eles convidam Jesus para passar a noite com eles, para entrar nas suas casas e ficar com eles. Esse convite fez toda a diferença na vida deles, irmãos. Quando convidamos Jesus para entrar na nossa vida, na nossa casa, sentar à nossa mesa, ter intimidade com Ele, partir o pão, desfrutar da sua presença, na oração, na palavra. Eles convidam Jesus para entrar e este momento é um momento especial. Eles preparam uma mesa, colocam um pão lá, Jesus toma o pão, abençoa esse pão, parte e dá a eles. E neste momento, abriram-se os olhos. Por quê? Momento de intimidade com Deus. É o mesmo que aconteceu com Maria Madalena quando Jesus diz Maria. Momento de intimidade com Deus. E aí, neste momento, eles têm os seus olhos abertos, eles veem Jesus e Jesus some. Desaparece da presença deles. Por quê? Porque eles já estavam com os olhos abertos, não precisavam mais ver Jesus. Isso aconteceu também com o apóstolo Paulo, quando ele caiu do cavalo na sua conversão. Paulo estava com os olhos abertos para o mundo, para a morte. A Bíblia diz que ele respirava ameaças e mortes. Os olhos de Paulo estavam abertos para o mundo e para a morte. Mas quando ele cai daquele cavalo, ele levanta cego. Levanta cego. Mas ao mesmo tempo, ele levanta enxergando Cristo. Era o que ele precisava. Mais nada. Mais nada. A partir daquele momento, a vida de Paulo é transformada. E graças a Deus pela vida de Paulo. Nós temos aqui a Bíblia, muitos livros escritos por ele. Bênção no ministério. Eu sei que o irmão Ivan gosta muito do apóstolo Paulo. Bênção. Neste momento,
É importante ressaltar que esta é uma mensagem à igreja, não é para os perdidos. Esses 2 discípulos faziam parte da igreja do Senhor. Eram pessoas convertidas. Por que eles estavam com os olhos fechados? A resposta é uma só. Está lá em Mateus 24:12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é esse esfriamento? Perda de intimidade com Cristo. Perda de intimidade com Cristo. Nós já estamos indo para o fim da reflexão, mas o que nós vemos aqui, e eu gostaria de ler mais um texto com a igreja, que está lá em Apocalipse 3, verso 17, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 17, que diz assim: era uma igreja que se sentia autossuficiente, porque não precisava de nada, que tinha tudo. Mas olha o que Jesus diz para ela, lá no verso 17. Olha o que a igreja dizia: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes, Jesus falando, e não sabes que és um desgraçado. Olha que palavra forte, irmãos. E miserável, e pobre, e cego, e nu. Para quem Jesus está dizendo isso, irmãos? Para a igreja. Igreja cega. Falta de intimidade com Cristo. Cega a igreja. Olhos fechados para Cristo. Lá no verso 20 desse mesmo Apocalipse capítulo 3, olha só que interessante. A mesma igreja de Laodiceia. Acompanhe comigo. Diz assim, Jesus dizendo à igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu sei que talvez você já tenha ouvido muitas mensagens onde eles utilizam esse texto para conversão de pessoas se aplicando a pessoas do mundo, mas não é, irmãos. É a igreja. Olha só, que triste isso. É a igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus bateu na porta do coração daqueles 2 discípulos, através da aula que ele deu de Velho Testamento. Jesus estava batendo na porta do coração deles. E eles ouviram a voz de Jesus, né? Aqui, ó. Se alguém ouvir a minha voz, e eles abriram a porta, convidaram Jesus para entrar nas suas casas. Convidaram Jesus para sentar à mesa. Jesus ceou com eles, ó. Entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus está ansioso para ter intimidade com sua igreja. Para que a igreja possa enxergar ele. Mas é preciso intimidade. Para concluir a mensagem, tem um texto lá em Coríntios que o apóstolo Paulo nos traz, em 1 Coríntios capítulo 13. Aqui ele vai, eu acredito que resumir o que deve permear o caminhar da igreja, o pensamento da igreja, a atitude da igreja.
E verso 12 e 13, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versos 12 e 13, que diz assim: porque agora vemos por espelho, nós vemos por espelho, através da Bíblia, através da oração, nós vemos Jesus, mas por espelho. Em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Um dia nós vamos ver Jesus face a face, irmãos. Maravilha. E no verso 13 ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. A igreja precisa exalar o amor de Cristo. Ela precisa demonstrar essa intimidade com Cristo, porque Cristo é amor e a igreja precisa transmitir, exalar este amor. Precisa abrir os olhos, e isso é possível somente com intimidade com Cristo. Minha oração é que possamos ser uma igreja com os olhos abertos para Cristo. Eu não sei qual é a circunstância que talvez envolva a sua vida em que os seus olhos estão ali fitos. Mas a palavra de Deus, ela diz que precisamos olhar para Cristo. O mundo, ele tenta nos distrair com muitas coisas. Tenta nos impor medo a todo momento. Mas nós precisamos olhar para Cristo. O ano passado, o irmão Ivan trouxe uma mensagem cujo tema era Focados em Cristo, ressaltando essa importância naquele momento em que, de pandemia muito forte, convocando a igreja para se focar em Cristo. Se você quiser assistir, você pode acessar a playlist lá da igreja no YouTube. A igreja precisa abrir os olhos para Cristo. E a minha oração é que possamos realmente ser essa igreja, em que Jesus habita o nosso coração e nós temos a alegria de vê-lo, no partir do pão, de cear com Ele, desfrutar da sua presença. Amém? Quero orar com a igreja. Logo após nós vamos cantar um hino muito bonito, olhando para Cristo, né? Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pela reflexão dessa noite. Queremos, Pai, clamar e pedir a ti que o Senhor possa ser com a tua igreja e que nos ajude a permanecer com os nossos olhos abertos e que possamos enxergar, Pai, a tua glória. Que possamos nos alegrar na tua presença, Senhor. Mesmo que o mundo tente nos distrair com muitas coisas, mas que o Senhor nos ajude a permanecer com os nossos olhos abertos para ti, Pai. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém.